estou já me preparando para poder entrar no ao vivo. Então aqui eu já estou pensando no que eu vou estar falando, no que eu vou estar conversando com as pessoas, e é muito bom esse momento de finalização de concentração. E para os atores e atrizes é um camarim, aqui pra gente é o banheiro de casa, o toalete, é o que se tem, né, para hoje. Até daqui a pouco. Boa tarde, tudo bem? Como estamos? Hoje nós temos uma live diferente, nós faremos uma live interativa. Então, quem está entrando aí no canal, no nosso Instagram, vamos aproveitar para fixar aqui o nosso comentário. Então, hoje, o Reconexão está diferente, ele está com uma cara nova, porque nós temos como estamos iniciando uma nova proposta, e ele tem uma característica, então já está fixado. Então, gente, nesse momento que nós estamos vivenciando desafios de atuar na internet, atuar com novas mídias, é sempre importante pensar em que medida eu estou preparado para isso, em que medida eu me coloco a serviço dessa nova possibilidade. Nossa conversa, então, ele tinha como mote, né, a reconexão com os empreendedores, a reconexão com outras pessoas que, né, estivessem prestando serviço, entregando produtos, e que, nesse processo todo, precisavam de ter até um espaço para poder divulgar, e tinham muito a informar, né, sobre seus fazeres, sobre os seus aprendizados, como lidar com essa nova circunstância. A partir desse momento, nós vamos desenvolver, então, o Tudo Bem Dito. Por que essa mudança de nome? Por conta de que todas as palavras precisam ser bem ditas, e ditas com um bem dizer, como algo que seja bom, que tenha uma energia boa e que tenha uma expressão clara. Eu atuo com essa parte de desenvolvimento humano, pessoal, e percebo que precisamos ter uma clareza nas nossas relações. Hello, Ieda entrou, seja bem-vinda. E nesse processo de entender que as nossas relações precisam ficar claras, é importante que, quando nós estamos, né, um na frente do outro, falando pessoalmente, a comunicação muitas das vezes é fluida. Através da internet, através de meios eletrônicos, nem sempre isso acontece. Então, cada vez mais é importante que eu perceba como é que eu estou me comunicando, falando, qual é a intenção, qual é a importância daquela fala para aquela pessoa. Bem, eu passei por vários momentos de desafios, e hoje nós estamos com um desafio que é a nossa convidada, a Denise. A Denise do Emagrecidamente, ela teve um desafio, um problema, uma circunstância, um imprevisto, e ela não pôde estar aqui conosco hoje. Tá? Então, nós vamos fazer uma live hoje, eu com vocês, uma live interativa, para que nós possamos, então, desenvolver os assuntos e aproveitar esse tempo para aprendermos juntos. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, né, alguma questão sobre o desafio da comunicação, fica à vontade. Bom, eu passei alguns desafios com relação a esse assunto na minha vida do dia a dia, né, de trabalho. E um deles, eu estava me dirigindo para desenvolver uma reunião, e era um local distante, né, do ponto onde eu estava. Eu precisava passar por uma estrada onde estava tendo um tumulto danado, era um movimento, era
uma população reclamando e pedindo até que tomassem providência sobre determinada coisa, e parou, o trânsito simplesmente parou. Eu, do WhatsApp, do grupo, né, do WhatsApp, eu comecei a conversar com o líder do grupo e pedi que ele fosse, então, desenvolvendo essa reunião. E por que que isso foi viável e possível? Primeiro porque havia, de fato, uma pauta a seguir e ele confiava, né, que eu, de fato, estava naquela circunstância e que eu poderia também ir orientando aos poucos esse processo. Isso foi feito. Ele foi desenvolvendo a reunião e de quando em vez ele consultava, nós fazíamos algumas trocas e eu pude também ir elencando alguns itens para um relatório final, para uma atividade qualquer, posterior àquela reunião, uma próxima. E foi então interessante que, mesmo à distância, quando você tem essa relação de confiança estruturada, quando você desenvolve esse processo de que existe um tema central importante para ser desenvolvido, que existe uma ação para ser desenvolvida no grupo, isso facilita. Todos conseguiram conversar, desenvolver, e foi bem interessante essa possibilidade. Então, isso ensinou para a gente, reforçou a temática de que a cada momento o planejamento é importante, mas também saber lidar com os imprevistos é fundamental. Nós temos uma pergunta aqui da Heloída: como superar o medo de falar em público? E a Clara Paz pergunta: o que é uma comunicação assertiva? Então, Ieda, como superar o medo de falar em público? Uma boa pergunta para se pensar: por que o medo? Onde está a origem desse medo? Em que momento eu não consigo entender que a minha fala vai ser adequada para aquele público? Então, avaliar e perceber. Eu tenho medo por quê? Porque alguém pode me criticar? Será que eu tenho medo porque o que eu falo, eu não confio no que eu falo? Para você superar algum obstáculo, a primeira estratégia é identificar esse obstáculo. Qual é o obstáculo a ser vencido? É o medo do público? É o medo do que eu vou falar? É a insegurança porque eu não tenho clareza daquele conteúdo? O que é? Identificando isso, essa causa, essa origem, é possível que a gente trabalhar, né, que seja trabalhada aquela questão. No trabalho de coach, a gente desenvolve algumas técnicas e utiliza algumas ferramentas para trabalhar com essas incertezas, com essas inseguranças. No processo, nós temos ferramentas para que a pessoa possa se autoconhecer e para se desenvolver melhor em qualquer função, em qualquer atividade. Uma comunicação assertiva. Uma comunicação assertiva é algo que o entendimento de que aquilo que você falou está claro e que a pessoa te dá um feedback, inclusive te dá um retorno de fala que você compreende. Então existe o diálogo ele é claro e todo o conteúdo, todo o contexto fica entendido e compreendido. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Como romper um contrato ou demitir um funcionário, prestador de serviços, sem causar mal-estar? Muito boa essa pergunta. Na atividade de recursos humanos, em alguns momentos, a gente muitas das vezes precisa estar desligando um funcionário. Um item importante é que isso seja analisado, avaliado e planejado. Por quê? Porque se você tem todo um percurso desse funcionário e ele está sendo desligado por uma razão que a empresa compreende, entende que não é possível mais mantê-lo naquele quadro de funcionários, isso tem que estar muito claro para a empresa, esse porquê, e até observar que você precisa, até numa questão de responsabilidade social, se possível, orientá-lo, encaminhá-lo para uma outra atividade, até em outra empresa.
Porque não necessariamente desligamento é porque o funcionário ou o colaborador ele não é, uma pessoa, não é um profissional bem habilitado. Às vezes ele não está habilitado para aquele grupo, para aquela empresa, naquela circunstância. Ou porque na hora da análise, da captação, de você fazer uma entrevista ou fazer a primeira acompanhamento desse funcionário, isso não foi bem feito, então ele acaba ficando na empresa de uma maneira incorreta, indevida, ou até porque muitas das vezes o funcionário sabota algumas questões e ele só começa a se revelar um tempo depois. E nesse momento a empresa revê sim o que está acontecendo, o que é que ela pode fazer para que a empresa siga crescendo e sem um colaborador de uma atividade indevida, ou numa função que ele também não vai crescer e que não seja adequado para ele. Então, há de se ter uma conversa muito clara, mas com um material, né? Você tem que estar com aquilo documentado e com aquilo muito claro para a empresa e na hora de conversar com o funcionário, que isso fique muito claro. E é sempre na posição de que não existe nada contra a pessoa, especificamente. O que está se fazendo naquele momento, a medida que está se tomando, é em função na não adequação daquele funcionário, daquele colaborador, naquele cargo, naquela função, ou naquela circunstância. O momento até da empresa. Muitos, nesse momento de pandemia, estão sendo desligados por conta de uma restrição de custos, uma necessidade que a empresa está sofrendo, né? Está passando por isso. Mas se ele for um bom funcionário, até num outro momento, pode ser que ele seja novamente contratado, porque ele tinha todo um currículo, não atendia bem a empresa no seu fazer, nas suas funções. Tem uma perguntinha aqui também. Opa, houve um imprevisto aqui, vamos lá, retornando. Como romper, já foi. Outra perguntinha aqui, nós temos da Onda Pi perguntando como uma boa comunicação pode aumentar a produtividade no ambiente profissional. A boa comunicação ela é perfeita e ela aumenta a produtividade em qualquer circunstância. E o que é boa? O boa ele é relativo, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, isso também são critérios e códigos que precisam estar claros no espaço ou da empresa, ou até das suas relações pessoais, como é que a pessoa gosta de conversar, ou gosta de se relacionar, ou como é que ela entende que seja uma boa comunicação. Então, quando você diz aumentar a produtividade no ambiente profissional, inclusive em home office, ter critérios para como é que eu recebo uma informação, uma mensagem, qual é o registro que é feito sobre aquilo, qual é o feedback, o retorno que eu vou dar para aquela informação, qual é o processo que eu preciso ter para esclarecer caso haja alguma dúvida, e tudo isso é importante que seja feito. Não se pode deixar algo pouco esclarecido ou em dúvida, porque isso vai gerar, às vezes, problemas graves que crescem, né? Vira uma bola de neve. Então é importante que logo no primeiro momento, se você tem dúvida sobre o que foi perguntado, que você pergunte, questione a pessoa que fez a colocação. Por acaso, eu não entendi bem, porque é sempre assim, eu que não entendi bem. Você poderia explicar novamente essa circunstância? Ou o que você está me perguntando? E a pessoa esclarece. Melhor do que você perguntar novamente, ou até dizer, eu não compreendi, me desculpa, eu não compreendi, é ficar com aquela dúvida e isso virar uma bola de neve, que não vai ser bom para ninguém, para nenhuma empresa, né? Vamos lá. O que fazer quando gaguejar em uma apresentação? Já aconteceu algo parecido com você? É interessante que gaguejar em uma apresentação. Uma coisa que a gente precisa pensar é o que é uma apresentação. Quando a gente fala assim, eu estou numa apresentação, uma coisa é você ter uma apresentação numa sala com 60 pessoas,
Outra coisa é você ter um auditório cheio com, às vezes, com 350 pessoas e assim vai, né? Então, a apresentação, ela é algo que você precisa ter a responsabilidade, você tem que entregar alguma coisa para aquele público que está esperando, que está aguardando a sua fala. E é algo também importante para a gente observar em que medida eu posso ter uma fala que seja clara. Por que a gente gagueja às vezes? Que você fica nervosa, ou pelo, eu tô com receio do público, ou porque foi a primeira vez que você falou, tá falando ali naquele lugar. E se eu gaguejei, isso já aconteceu, sim. E nesse momento parar, respirar e às vezes até tomar uma água. É sempre importante ter uma água próxima ali ao local que você está fazendo a fala. Quando é um evento grande, ela já é disponibilizada. Normalmente, eu sempre recomendo, leve a sua garrafinha com água para que você possa molhar a garganta de quando em vez. E deixar também que as pessoas parem, pensem, reflitam. Isso é muito bom. Então é isso, a gente gagueja assim e pensa, porque é importante pensar, por que eu estou gaguejando? O que é isso? O que está acontecendo? Uma circunstância que já aconteceu é você saber que está entrando uma pessoa, às vezes, no auditório, que alguém, assim, sabe muito daquilo que você está falando, daquele assunto, e você, às vezes, tem tanta respeito para aquela pessoa, você tem tanta... Você é um ídolo, né? Você está vendo ali um ídolo. Então, você fica, às vezes, nervoso por conta disso. Isso já aconteceu comigo em um determinado momento, e aquela história, a pessoa era super carinhosa e veio, depois me cumprimentou. Então, são as relações. Você, às vezes, tem receio de uma coisa que não existe. É um monstro lá que você cria, mas ele não existe. A pessoa está ali para compartilhar com você numa boa e você não precisa nem ficar tão preocupado, né? Vamos ver se tem mais alguma conversa? Tem. Áudio, imagem, conteúdo muito bom, obrigada. Outra pergunta aqui. Você concorda que o ideal é fazer o elogio na frente de todos e criticar a sós? Se eu concordo, não concordo. O criticar tem uma questão ética, que o ideal é que você não critique as pessoas, mas também tem uma outra questão que é uma análise, uma avaliação. Então, se você está trabalhando numa equipe, isso pode vir a acontecer porque você discorda da postura da outra pessoa e você comenta com uma outra. Então, a gente tem que refletir de que maneira essa minha fala ela é uma fala produtiva, no sentido de nós precisamos identificar de que maneira nós podemos conduzir aquela conversa, aquele diálogo com a pessoa, porque ela não está desenvolvendo bem aquele trabalho, ou de alguma maneira isso não está atendendo a empresa ou a equipe. Então, identificando aquele mal-estar para tomar uma decisão ou uma postura para a mudança daquele cenário. Isso é uma questão. A outra questão é se você está fazendo uma crítica àquela pessoa da equipe de maneira negativa apenas para detoná-la, né? A gente chama até popularmente da rádio corredor. Então você vai estar lá falando mal daquela pessoa. Isso não é produtivo, isso não é ético, isso não é correto. Isso pega muito mal para você na análise, na avaliação depois da sua avaliação na própria empresa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se hoje aquela pessoa está ali conversando com você e você está falando mal de uma terceira, ela pode fazer uma avaliação sua. Bom, hoje ela está falando mal de mim, mas amanhã ela pode estar falando mal de outra, mas amanhã ela pode estar falando mal da minha pessoa. Então, ter essa clareza de que não é bom criticar e observar como todo tipo de... eu não discordo, eu discordo da atitude do outro. É pensar junto para que possamos resolver a questão, se for possível, inclusive numa reunião, né? A 2, a 3, da forma que for possível.
Se eu veja se eu respondi e se você concorda ou não. Então a gente continua aí conversando. Oi, Bercamp entrou, bem-vindo. Nós temos aqui outra pergunta. No ambiente de trabalho, as pessoas às vezes têm muita dificuldade de separar o pessoal do profissional. Sim, separar pessoal do profissional é algo que é complexo e é uma arte. Você precisa estar muito atento quando nós falamos ou conversamos com uma pessoa, no sentido de que, olha, eu não entendi que a sua atitude tenha sido correta, então eu não gostei da sua atitude, eu não gosto de você, ou eu não quero falar mais com você, eu estou brigando com você. Não é você, é a sua atitude. O que foi feito e que poderia ter sido feito de uma outra maneira. Então é importante pensar nessa questão. Como é que eu posso estar identificando essa maneira de lidar, né, com a pessoa? Falar de maneira clara. Então você pergunta, no ambiente de trabalho, as pessoas às vezes têm muita dificuldade de separar o profissional do pessoal, e tem uma outra situação também que eu já vivenciei. O chefe, né, o empresário, ele era uma pessoa muito assim, querida, e ele entendia que para ser respeitado, ele precisava conviver com os funcionários o tempo todo. Então ele saía para, às vezes, lá, bater um papo lá embaixo, né, fora da empresa, e outras circunstâncias, outras situações. Acontece que alguns funcionários não conseguiam ver naquela postura uma postura amigável, uma postura de parceria, uma postura de camaradagem. Eles viam aquilo como, esse cara é bobão, ele não atende, ele não tem essa postura de chefia, então não preciso respeitar. Ou seja, preciso ter muita clareza de que maturidade aquele grupo tem e como é que eu devo lidar com aquilo. Então, a postura profissional, ela tem que ser mantida em todos os espaços. Você não precisa ser uma pessoa com aquela cara fechada para ter respeito. Não, você precisa ter uma postura profissional, que uma hora de reunião é reunião, a hora de chamar a atenção ou de observar algo que não esteja adequado é aquele momento. Eu posso ter um outro momento de parceria, de diversão, sim, e isso tem que estar claro, tem que ser dito para os funcionários. Um momento é um momento, porque às vezes as pessoas, a gente acha que todo mundo entende tudo, mas não é bem assim. Às vezes as pessoas confundem porque elas não têm maturidade, não tem assim, na vida profissional, às vezes muito bem desenvolvida, ela está começando a trabalhar naquele momento e ela às vezes não consegue entender e dividir. Uma outra circunstância também é porque não é passado para aquela pessoa a cultura da empresa. Então, como é que a empresa pensa as relações, como é que são as comunicações, como é que são os relacionamentos. Então, se isso não é dito, ela faz do jeito que ela achar melhor. E isso, então, não é bom. Vamos lá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais uma aqui. O Bercamp perguntando, fazer uma apresentação para uma única pessoa que lhe é muito importante, nessa hora, às vezes, é tão desafiador quanto falar para 700 pessoas. Sim, é a questão do emocional, né, do psicológico ali. Como é que você está preparada para aquele momento? Uma pessoa, ou 1.000 pessoas, ou 2.000 pessoas, pode ter a mesma sensação de pavor, de insegurança e de desespero. Nesse momento, é importante que eu pare e pense qual é a mensagem que eu quero passar, o que eu quero de fato comunicar, o que eu preciso falar é importante para a minha pessoa, mas é também interessante, necessário para que o outro ouça. A partir dessa clareza de objetivo, de entendimento, eu posso passar com mais tranquilidade. Então, sempre naquela perspectiva, o que é que me amedronta naquela relação? O
que é que está me amedrontando ou me apavorando naquela comunicação com o outro. Gente, tem gente chegando e eu gostaria de informar que nós estamos hoje fazendo uma live interativa diferenciada, porque houve um imprevisto com a pessoa, a Denise, e houve uma dificuldade, mas isso nós vamos conversar com ela em outra oportunidade. Então, eu só estou avisando que o Reconexão agora é tudo bendito, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, mais alguma questão? A Elaine entrou, bem-vinda. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui para o pessoal, para a gente se conectar. Você acha, mais uma questão aqui, você acha que expor as suas vulnerabilidades é um comportamento que faz sentido para tornar uma comunicação mais fluida? Isso é algo bastante interessante. Você vai expor essas suas vulnerabilidades para que pessoa, em que circunstância? A partir do momento que você se coloca, que você tem alguma dificuldade, isso precisa ser colocado para uma pessoa que você confia. Ainda assim, no espaço profissional, nem sempre você encontra essa pessoa confiável ou que tem até condição de te ajudar naquela dificuldade. Então, é importante buscar um profissional para que aquilo possa ser melhor resolvido. Se você tem uma ajuda profissional de segurança, se for um caso psicológico, uma psicóloga, se for uma questão de fala, dificuldades na fala, a dislalia, a dislexia, ou seja, você troca letras, você tem uma fala que não é clara até por um problema talvez ortodôntico. Então, é importante que isso seja identificado e que se busque a ajuda profissional adequada. Quando você se coloca e fala das suas vulnerabilidades, as pessoas às vezes podem utilizar aquela sua questão de fragilidade para fazer comentários indevidos para os outros colegas, para fazer coisas que não são boas. Então, é melhor evitar, viu? Quem sabe até altera e muda. Essa é a nossa proposta agora de desenvolver as lives a partir do dia 3 de junho, às 17h17. O Tudo Bendito, tá bom? Vamos fazer um horário diferente. Tenho aqui agora sim conectado, parabéns, está muito bendito, que bom. Vivi Trufas entrou, Vanessa, sejam bem-vindas então, que bom, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando aqui sobre os desafios da comunicação. A Denise hoje não está conosco por um imprevisto, estará conosco no dia mais à frente, em junho, no dia 10 de junho, tá, gente? Então, o tema hoje, nós estamos falando sobre a questão desses desafios. E se alguém quiser entrar ao vivo, fique à vontade, tá? A gente pode chamar aí para conversar com a gente. Se você já teve algum problema, você já teve algum problema? Alguém aqui já teve algum problema de gaguejar ou de ficar nervoso, de não conseguir falar uma coisa importante numa hora assim fundamental da sua vida? Já teve? Já? Então fala aí, pergunta aí pra gente, eu posso abrir aqui e você vai aparecer na tela falando conosco, tá bom? Fique à vontade, a casa é nossa. Gente, então eu vou aproveitar para contar mais uma história, que são histórias verdadeiras que eu já vivi. Eu já contei uma que eu tive que monitorar uma reunião da estrada, porque a estrada estava fechada, com uma manifestação pública enorme, e deu tudo certo, a reunião foi desenvolvida porque havia uma pauta, havia um líder que já estava muito conectado com a forma de fazer reunião, e isso foi muito bom, foi muito produtivo. Tem uma outra pergunta aqui, olha, você faz algum exercício para a voz? E isso é uma pergunta super importante, porque quem muito fala, muitas das vezes desgasta nós temos cordas vocais, que é como um instrumento que você toca e tem um determinado momento que você precisa afinar,
né? Você precisa botá-lo novamente com o tom certinho, com tudo certinho. E para determinado tipo de música você também acerta, você ajusta ali aquelas cordas do seu instrumento, do seu aparelho. Nós temos o aparelho fonador. Então, alguns exercícios são importantes, sim. Eu dou algumas orientações, ainda que eu não seja fonoaudióloga, mas eu tenho respeito enorme e sempre indico a fonoaudióloga quando, né, um bom profissional, quando a gente observa que existe alguma dificuldade no atendimento de coach, para que a pessoa possa recorrer a essa ajuda, mas existem alguns cuidados importantes antes de você fazer uma grande palestra ou fazer alguma atividade que você vai falar durante muito tempo. Eu já dei palestras de 2 horas, já dei cursos durante 8 horas seguidas de um dia. Então você precisa, a primeira questão é descansar a voz, de preferência no dia anterior. Então evitar ficar falando especialmente ao telefone. Outra coisa importante é molhar sempre a garganta, manter sempre a garganta umedecida. Utilizar, evitar, né, a água gelada, esse choque térmico, água muito gelada é perigoso. Evitar ficar, às vezes, forçando a voz. Então, tem pessoas que chegam numa sala de aula, eu já observei isso também, e a pessoa vai falando cada vez mais alto por conta do barulho, vai falando, daqui a pouco ela está rouca. Então, isso é terrível. Existem técnicas para que você possa, que a gente coloca assim, colocar a sua voz para que ela ressoe de uma maneira muito mais ampla e você consiga fazer a embocadura, né? Que a gente diz, olha, colocar a voz, fazer a postura, né, melhor para que você seja entendido e ouvido. Mas não gritar jamais. Bom, e o exercício que eu faço sim, também gosto de gargarejar com própolis, utilizo o própolis, que é algo que me faz muito bem, e gargarejar de vez em quando, bem leve, muito leve, no meu caso eu acho importante. E o aquecimento vocal eu tenho alguns exercícios que eu desenvolvo nos cursos que eu aplico e que daqui a pouco vocês terão aí um curso online, tá? Para que nós possamos construir juntos e participar juntos e melhorar essa comunicação de maneira mais ampla. Vamos lá, tem mais alguma pergunta aqui? Tem gente aqui fazendo pergunta. Você já enfrentou o preconceito no ambiente de trabalho por ser mulher? Já. Especialmente por conta da fala. Eu sou uma pessoa que eu falo muito. E eu tive circunstâncias de ser convidada para algumas reuniões e eram reuniões que tinham assim muitos homens. Uma especialmente, eu vou relatar esse caso, que é verídico, porque foi exatamente assim. Eu entrei numa reunião, tinha uma série de homens em volta de uma mesa, e o que eu percebi é que assim, não esperavam a minha pessoa, esperavam um outro homem. Como eu fui convidada pelo chefe para que eu pudesse estar lá, eu senti que a coisa ficou meio assim estranha. Mas assim, cheguei, observei, falei, né? Mas existe você sente que as pessoas, os homens ficam meio ainda desconcertados porque você se coloca de uma maneira, né? Aí lembra do assertiva que vocês perguntaram no início? Muito assertiva, sabendo exatamente o que quer falar. Isso meio que incomoda. Em uma outra circunstância, essa também é muito interessante, eu fui convidada para fazer uma palestra numa associação importante, tudo, e um senhor me recebeu, e quando eu disse, olha, Deus, tudo bem, boa noite, eu sou a pessoa que vai fazer a palestra hoje. E o senhor olhou para mim e falou assim, mas uma mulher... Gente, eu olhei assim e eu senti que foi para ele, né? Ele falou aquilo tão espontaneamente que eu fiquei meio assim, falei assim, por que não? Tenho certeza que você vai gostar muito, aguarde. E aí fiz a palestra, deu tudo certo, as pessoas parabenizaram no final, e na saída
eu passei por este senhor que não me cumprimentou e eu falei, e aí, gostou? Foi bom? Né? Tenho certeza que foi, não é? E daí ele ficou meio assim, né, daquele sorrisinho, mas isso acontece ainda, né? A gente acha que não e de repente acontece. Então, gente, nós estamos também aí com duas pessoas bacanas participando aí, além de todo o grupo que nós já chegamos aí, já está conosco nessa live interativa, a Carol, né? E a gente, como Carol canta e representa, beber água é fundamental, né? Falando isso é muito importante, e o prêmio que hoje seria entregue vai ser entregue que é uma hora de consultoria do programa Emagrecidamente, no dia 10 de junho, após a live da Denise, ok? Denise Sampaio. Vamos ver se a gente tem aqui mais alguma pergunta. Sim, o óbvio também precisa ser dito. Sim, em algumas circunstâncias é importante perguntar se eu fui clara. Eu fui clara. Porque às vezes a gente está perguntando, ou está falando alguma coisa, e você está olhando e a pessoa está com aquela cara de paisagem, ou assim, claro, eu acho que ela não entendeu nada. Então, nesse momento, é importante, será que eu fui claro? Né? Você joga a responsabilidade para você que está emitindo, né, aquela mensagem ou informando alguma coisa. E, inclusive, durante a palestra, em alguns momentos é importante perguntar, estou sendo claro? Ou numa conversa, né, não necessariamente uma palestra, que você às vezes não consegue ter o feedback da pessoa, mas numa reunião, estou sendo clara? Porque é importante esse feedback. Inclusive agora, será que eu estou sendo clara? Seria bom que vocês também colocassem aqui para gente, né? Tem mais alguma pergunta? Fazer a nebulização também é muito bom. Sim, a nebulização para colocar, né, fazer com que todo esse aparelho aqui, o fonador, fique umidificado. Muito bom, Carol, isso mesmo. O que mais que a gente tem aqui? Elaine. Oi, Ana. Passando aqui para saber sobre o tema comunicação empresarial, tanto emissor como receptor, a linguagem, mensagem, tudo deve estar claro para o resultado, né, que o resultado seja claro, ética e com credibilidade. É isso mesmo, Elaine. E quando a gente fala em credibilidade, é algo que você constrói ao longo do tempo. Por quê? Porque você pode ter a graduação, você pode ter todo um aparato de informações, mas às vezes você não tem a vivência. E nesse momento, todo esse aparato às vezes fica um pouco perdido, né, na prática, no dia a dia. Então é importante que a gente consiga conciliar o estudo, a informação e também essa prática diária nas relações com as pessoas e com os grupos. Isso é muito produtivo. Outra pergunta aqui, o que fazer quando alguém levantar a voz em uma reunião, por exemplo? Isso pode vir a acontecer. A pessoa levanta a voz para que ela seja ouvida. Isso é extremamente deselegante, isso demonstra querer ter um poder maior do que o outro. E isso, além de ser deselegante, não é adequado que seja feito. E nesse momento, qual é a postura adequada? É ouvir a pessoa, porque se ela está gritando, é porque naquele momento ela não está segura, muitas das vezes, o que ela está falando. Então, por isso que ela aumenta a voz para que seja ouvida. Então, ouve, anota. Eu sempre sugiro que as pessoas estejam em qualquer lugar, especialmente na reunião, com alguma coisa para anotar, né? Ou no tablet, lá no seu equipamento pessoal, no seu computador, ou mesmo, né, num registro escrito, numa folhinha, no papel, porque as pessoas ficam às vezes preocupadas com o que você está anotando. E uma coisa importante, cada vez mais, as pessoas lembrarem que hoje os celulares têm uma capacidade enorme de gravação,
e se ela está tendo uma postura indevida, aquilo pode ser registrado e utilizado contra ela, né, até numa maneira do processo jurídico. Então, muito cuidado com isso. Levar a voz é algo que não se deve fazer, e sempre pensar que se tem, às vezes, a pessoa às vezes eleva a voz porque, às vezes, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, tem um ar-condicionado, às vezes que faz um barulho enorme, tem alguma questão no ambiente que está interferindo, ou então uma rua muito movimentada, e às vezes a pessoa vai levando a voz sem querer. Então isso pode vir a acontecer, e também é importante que o grupo sinalize. Não precisa gritar, a gente está ouvindo, que a própria pessoa que está falando, às vezes ela não tem muita consciência disso, ou ela tem o hábito de falar alto. Então, esse elevar a voz, é importante que a gente entenda qual é o contexto, pelo que você está colocando, é uma questão de mostrar, de dizer que eu tenho poder, ou então eu dou a última palavra, e isso não é bom, não é produtivo, isso só gera ruídos e dissensões, né, brigas, conflitos nas equipes, né? O que precisa ser dito e bem dito pode ser no tom de voz agradável, sem nenhum problema de precisar gritar. Né? Vamos lá, tem mais alguma perguntinha aqui? Uma boa comunicação quando a empresa investe e diminui muitos os conflitos. Sim, é uma questão de cultura da empresa. Quanto mais claro estiver todas as informações que precisam ser dadas, isso facilita todo o trâmite, porque o que eu falo não necessariamente é entendido por você. Eu tenho uma experiência dessa circunstância numa empresa que eu trabalhei, que tinha um grupo grande de funcionários e de entendimentos muito diferentes, tinham funções diferentes, entendimentos diferentes, e eu busquei, né, a demonstrar à empresa que as informações que eles tinham precisavam estar numa orientação de um manual, de um roteiro para que eles seguissem, como quem é que precisa falar com quem, que é a questão da hierarquia. Então foi feito esse manual de procedimentos. Nós desenvolvemos cartazes de sinalização para a empresa, foi proposto, foi aceito e entendido, e inclusive exercitar alguns scripts na recepção do telefone, das ligações telefônicas, ou no atendimento do cliente na ponta, lá no recebimento da cliente quando ele chegava, ou quando ele saísse, quando ele partia. Então, são questões que as pessoas acham que isso não, todo mundo sabe. Não é todo mundo sabe. Cada um, quando chega a uma empresa, ele chega com uma cultura diferente. Ele tem um linguajar diferente, um palavreado diferente, e a empresa precisa alinhar essa fala e esse entendimento para que fique algo de fato profissional. Então, é muito importante isso, até entender como é que a empresa quer se comunicar com o cliente. Porque o funcionário está ali e ele precisa, não é o que ele acha, ele pode sugerir, colaborar no processo da organização lá do manual, mas ele precisa ter uma fala que seja próxima, né, e organizada como uma equipe. Né? Não é uma coisa de robô, não é virar robô, todo mundo falando igualzinho, mas são informações que precisam ser passadas de maneira alinhadas, organizadas. Fátima, olá Fátima, seja bem-vinda. Gente, nós temos 2 minutinhos aí para chegar aos nossos 40 minutos. Tem mais uma colocação aqui. Quando você fala até, inclusive, em diminuir conflitos, viu, Elaine? Desculpa, meu lenço caiu aqui. Isso é importante porque, às vezes, o conflito nasce de um mal-entendido. E quando existe um mal-entendido, é importante que você esclareça. Nós já colocamos isso o quanto antes para que não haja mal-entendido que vira uma bola de neve. Agora, isso vai ser resolvido como? Entre as pessoas, no ambiente preferencialmente a parte do grupo, né, do todo o grupo, para que não haja mal-estar. Deixa eu ver um recadinho aqui. Sim, compartilhe com seus amigos, gente, coloca coraçãozinho, compartilha com seus amigos, a gente sempre pede, né, que compartilhe, agora é tudo bendito, Facebook, Instagram e o nosso também canal do YouTube, tá?
Vanessa tem aqui uma colocação, você é ótima, bem assertiva, sem dúvida deve ter incomodado. Ah, sim, e tem, olha, tem muita história para contar, tem sempre uma história aí pelo caminho. Só temos 2 minutinhos mesmo, então nós vamos começar aí as nossas despedidas e lembrando que a proposta é fazer uma comunicação fluida e empoderando especialmente as mulheres, porque nós temos mais quantos minutos? 2 minutos, porque cada vez mais a gente sabe que as mulheres estão aí chefiando as famílias, estão à frente de empresas e elas precisam ter essa fala clara, empoderada e assertiva no sentido de lhe trazer um retorno efetivo. E que a pessoa consiga ser feliz quando fala. Tem algumas pessoas que antes até da live suaram frio, ficaram muito nervosas e eu precisei fazer um trabalho de coach antes para deixar a pessoa mais calma, mais tranquila, que o que ela vai falar é muito importante para todo mundo ouvir, porque ela tem o conhecimento, ela tem o que trazer e tem o que trocar. Então eu vou aí dizendo para vocês, muito grata pela presença, foi uma ótima tarde, tudo bendito vai ficando por aqui. Compartilhe com seus amigos, porque nós temos aí a possibilidade de depois ver no YouTube, e na quarta-feira que vem nós temos a Vânia com o trabalho de nutrição, ela vai falar um pouco sobre nutrição e sobre a alquimia da alimentação. E na quinta-feira eu volto para conversar com vocês na nossa interativa com Tudo Bendito. Como as mulheres podem ser empoderadas por meio da comunicação, assim, com fala, conversando e através das técnicas que nós desenvolvemos nos cursos e sabendo exatamente o que diz, lendo muito, refletindo muito e se informando. Comunicação na empresa entre colaboradores e administradores, você acha que deve ser formal ou mais leve, depende da cultura da empresa. Isso é uma questão de ser alinhado através da missão, da visão, dos valores, e ela precisa ser fluida, ela precisa funcionar. O ser formal ou informal vai dependendo da circunstância e do tipo da empresa. Ok? É uma pergunta, Marilene está te assistindo no Instagram dela, está com o nome de Fátima, ok. Maristela, bem-vindo, que bom, gente. Gente, vamos salvar então essa live que vai para o YouTube e aguardo vocês na quarta-feira que vem com a Vânia Barberan e o tema Alquimia da Alimentação e todos os outros temas que ela vai trazer para a gente. Tem resposta no direct. Imagina, nós podemos também responder a vocês qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse tema da alimentação ou da comunicação. Coloca lá no direct que eu respondo a vocês, tá bom? Da comunicação hoje e na quarta-feira que vem sobre a alimentação. Tiago, parabéns, foi muito bem dito, obrigado. Vanessa, sempre tudo bem dito, obrigada. Vamos então encerrando o nosso comunicação hoje de maneira interativa. O nosso Tudo Bendito vai ficando por aqui e que seja tudo muito bendito então para todos. Uma boa noite, bom descanso e bom final de semana. Até quarta-feira que vem e depois na quinta-feira também. Um abraço.